como as pessoas se sentem sozinhas hoje. Então, assim, apesar de a gente estar muito conectado na internet, muita gente se sente solitário. Tem gente que reclama, fala, não tenho amigos, não me relaciono muito, né? Fica sempre naquela situação assim, vivendo o dia a dia e sem fazer muitas conexões. E acaba que a gente tem mesmo isso, fica muito conectado na rede social, no celular e uma série de coisas, e a gente, vamos dizer, perdeu um pouquinho, ou bastante, né? Depende do ponto de vista, mas enfim, de a gente estar conectado com as pessoas, estar fazendo uma troca com as pessoas. O ser humano, a gente sabe que necessita de outro ser humano. Ele tem uma necessidade de pertencer a um grupo, de pertencer, que é vital. E aí, se você olha, então, assim, antropologicamente, os primórdios, a gente tem o Homo sapiens, né, que vivia em clãs, vivia em bandos, em lugares hostis, e que tinha que se, vamos dizer, defender dos animais. Então você tinha lá um lugar inóspito, que tinha vários perigos, e as aldeias, vamos dizer, as comunidades, não era assim como a gente tem hoje, que tem milhares de pessoas vivendo num lugar. Eram pequenos clãs, normalmente famílias, né, e que viviam naquele lugar, e para que eles pudessem sobreviver, todos os elementos do grupo eram muito importantes. Então não dava para dissociar e deixar perder um membro do grupo. Todos eram muito importantes, porque a sobrevivência dependia disso. Então, se fosse caçar, enquanto um vai caçar, o outro vai cuidar do fogo, vai cuidar da casa, e ficar atento para nenhum animal roubar o seu alimento. Então, assim, é uma necessidade de viver em grupo, que ela está a serviço da vida, né? Então, quando a gente fala no pertencimento lá dos antepassados, ele vem de uma necessidade vital mesmo, né? Que é assim, a de sobrevivência. Então, aí você não consegue, assim, desprender disso, porque foram milhões de anos, vamos dizer, nesse agrupamento, em que as famílias precisavam estar juntas e ficar juntas para não morrer. Se um saísse e falasse, vou dormir fora de casa hoje, provavelmente não voltava, né? Porque algum bicho ia comer ele. Então, assim, não tinha isso de desgarrar do grupo, sair do seu clã. E hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente casa, sai da família, ou mesmo antes sai da família e acaba indo viver em outro lugar e, assim, quase que desconecta com a família. Só que o que acontece? A gente acaba muito e desconectando da essência. Então, assim, a gente está passando por um período assim que a gente se esquece do que era a nossa essência, do que era a nossa vida lá no começo, como é que a gente vivia, como é que era a nossa família, nossos ancestrais. Eu costumo dizer assim, que a gente tem uma necessidade, precisa voltar para casa. Então, voltar para casa é nesse sentido de olhar para a família de origem, olhar para o que foi a nossa infância. Então, não é ficar, saudosista, não, ficar pensando, como se diz, na morte da bezerra, né? Não é isso, é assim, é a gente resgatar o que a gente tinha de mais precioso, que é a nossa família, na essência daquilo que realmente era bom para a gente, que a gente vai na loucura da vida e vai perdendo essa conexão com isso que nos fazia tão felizes.